Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em cortinas apertadas contra as grandes janelas salientes da casa dos Whitman. Daniel Whitman, um pai solteiro sobrecarregado, corria pelo corredor, telefone no ouvido, tentando conciliar videoconferências e a alimentação da filha com mamadeira. Sua filha de 4 anos, Emma, brincava tranquilamente no tapete da sala, alheia ao caos ao seu redor. Sim, eu sei, obrigado por vir tão rápido, disse ele do outro lado da linha, apressado, com a testa franzida. Desligou, suspirou e murmurou, finalmente alguém para me ajudar. Poucos minutos depois, a campainha tocou. A mulher parada na porta não se parecia em nada com a fotografia que Daniel tinha visto. Ela não parecia uma babá profissional. Suas roupas eram simples, quase antiquadas, e carregava uma bolsa gasta no ombro. Mas antes que ele pudesse se afastar, ela entrou com um sorriso caloroso e uma energia inexplicável que parecia preencher o ambiente. Olá, eu sou Clara. É um prazer conhecer Emma, disse ela com uma voz suave, porém firme. Daniel a observava, cético, pronto para corrigir o erro, até que Emma correu em sua direção, rindo, como se a conhecesse desde sempre. Num instante, Clara tomou Emma nos braços, falando com ela com uma ternura e atenção que Daniel jamais vira. O que ele ainda não sabia era que essa babá má estava prestes a virar suas vidas de cabeça para baixo de maneiras inimagináveis. Pois, por trás de sua aparência simples e desajeitada, Clara possuía um dom especial, e um segredo capaz de mudar o destino de Emma para sempre. O vento uivava contra as janelas da casa dos Whitman, e Daniel, exausto, observava Clara acomodar Emma na sala de estar. Ele permaneceu atrás do sofá, de braços cruzados, cauteloso. Papai, olha, posso subir nos seus ombros, exclamou Emma com seu entusiasmo de sempre. Clara sorriu e disse calmamente, Emma, por que você não me mostra primeiro como organiza seus brinquedos? Aposto que você é uma campeã em organização. Daniel franziu a testa. Desde quando uma babá desconhecida conseguia acalmar sua filha em segundos? Ele se lembrou de todas as candidatas anteriores, incapazes de lidar com uma simples birra. E, no entanto, Emma seguia Clara como se pudesse ler seus pensamentos. Ela é diferente, não é? Murmurou ele, sem conseguir esconder a surpresa. Clara deu de ombros levemente, concentrando-se em Emma. Acredito que toda criança precisa ser ouvida de verdade. Só isso. Daniel voltou à sua mesa para verificar seus e-mails, mas de repente ouviu um pequeno choro. Ele correu até lá. Emma tinha acabado de cair do sofá. Clara veio correndo, mais rápida que um raio, e a ajudou a se levantar com cuidado, checando seus joelhos. Está tudo bem, querida. Vamos ver se conseguimos fazer a dor desaparecer com um pouco de magia. Antes que Daniel pudesse reagir, Clara murmurou algumas palavras estranhas, e um calor suave pareceu acalmar Emma instantaneamente. Ela riu e disse, que sensação boa. Daniel ficou paralisado, sem palavras. Ele havia ligado para a pessoa errada, pensou. Mas o que estava vendo desafiava toda a lógica. Aquela babá simples e desajeitada à primeira vista, acabará de revelar algo inexplicável. E naquele exato momento Daniel entendeu que aquilo não era apenas uma ajuda por algumas horas. Clara acabará de entrar em suas vidas? E sua chegada iria mudar muito mais do que a rotina diária da casa dos Whitman. Na manhã seguinte, a casa dos Whitman já parecia diferente. Emma acordou e correu em direção a Clara, e Daniel, ainda meio adormecido, observava-as da cozinha com uma xícara de café na mão. Papai, olha o que a Clara me ensinou, exclamou Emma, exibindo um pequeno quebra-cabeça que havia terminado num instante. Daniel ergueu uma sobrancelha. Na semana passada, ela ainda levou 1 hora para terminar o mesmo quebra-cabeça. Ela, aprende rápido, hein? Disse ele, incrédulo. Clara sorriu gentilmente. As crianças muitas vezes só precisam de confiança e um pouco de paciência. Você se surpreenderia com o que elas conseguem fazer quando você realmente as escuta. Intrigado, mas cauteloso, Daniel se obrigou a concordar. Ele tinha a sensação de que havia mais naquela mulher do que ela demonstrava. Algumas horas depois, enquanto trabalhava no computador, ouviu um ruído estranho vindo do jardim. Olhando pela janela, viu Clara ajoelhada diante de uma pequena planta, com as mãos na terra como se a estivesse tocando delicadamente. Poucos minutos depois, a planta pareceu ter recuperado sua cor verde vibrante, como se tivesse estado doente no dia anterior. Daniel ficou paralisado. Pescou, pensando que estava sonhando. As plantas em seu jardim eram frequentemente frágeis, e nenhuma delas havia sobrevivido por mais de algumas semanas.
No entanto, esta parecia mais viva e vigorosa do que nunca. Clara, como? Ele murmurou, sem saber ao certo se queria uma resposta. Clara se virou, simplesmente sorrindo. Às vezes, um pouco de atenção e amor podem fazer muita diferença. Nada de mágico, apenas intenção. Daniel se sentia dividido entre o ceticismo e o fascínio. Ele sabia que algo de incomum estava acontecendo com Clara, mas não conseguia definir exatamente o que. E quanto mais observava Emma rir e correr ao redor dela, mais entendia que aquela babá malvada, na verdade tinha um papel em sua vida que ele nem sabia que lhe faltava. Naquele dia, Daniel Whitman percebeu que talvez não tivesse cometido um erro ao chamar a babá errada. Talvez tivesse encontrado alguém capaz de mudar a vida de todos eles. Naquela noite, após um longo dia de trabalho, Daniel chegou em casa cansado e nervoso. Arquivos e e-mails estavam acumulados, mas ele foi recebido por uma cena que fez seu coração bater um pouco mais forte. Emma estava sentada no chão, rodeada de brinquedos. E Clara lia uma história para ela com uma paixão e ternura que pareciam iluminar o ambiente. Papai, olha o que a Clara me mostrou, gritou Emma, estendendo um desenho colorido. Daniel ajoelhou-se para admirar a obra-prima da filha, cores vibrantes, formas harmoniosas e no centro, um pequeno sol com raios que pareciam quase reais. É magnífico, Emma. Muito bonito, disse ele, tentando disfarçar a surpresa. Clara olhou para ele com um sorriso tranquilo. Ela tem um talento natural, mas precisa de incentivo. Daniel balançou a cabeça levemente pensativo. Desde quando uma babá ruim não só acalmava sua filha, como também revelava seus talentos ocultos. Depois do jantar, eles estavam sozinhos na sala de estar. Daniel sentiu uma curiosidade irresistível crescer dentro dele. Clara, preciso te perguntar uma coisa. Como você consegue fazer a Emma se comportar assim? É como se você soubesse exatamente do que ela precisa. Clara deu de ombros, colocando uma xícara de chá na frente dele. Daniel, toda criança tem um mundo dentro de si. Às vezes, tudo o que é preciso é alguém que a ouça, que a compreenda, que esteja presente para ela. Daniel respirou fundo, sentindo pela primeira vez um peso sair de seus ombros. Sabe, ser pai solteiro não é fácil. Muitas vezes me sinto sobrecarregado e, às vezes me pergunto se estou fazendo as coisas direito. Clara colocou a mão sobre a dele num gesto reconfortante. Você está fazendo o seu melhor, e isso é tudo o que importa. Você não precisa fazer tudo sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, Daniel sentiu que podia baixar a guarda e deixar de lado sua postura de pai perfeito. Uma estranha confiança surgiu entre ele e Clara, como se ela já conhecesse uma parte dele que ninguém mais conseguia alcançar. E naquele momento, ele soube que aquele encontro não fora por acaso. Aquela babá má não estava ali apenas para cuidar de Emma. Ela estava ali para mudar a vida deles para sempre. Nos dias que se seguiram, a casa dos Whitman pareceu mais viva. Emma floresceu como nunca, rindo, desenhando e falando constantemente sobre suas novas descobertas. Daniel, por sua vez, começou a relaxar e apreciar a presença de Clara. Contudo, algo nela permanecia misterioso, uma parte que ela nunca revelou completamente. Certa tarde, enquanto Daniel trabalhava no escritório, ouviu Clara falando baixinho com Emma no jardim. Curioso, saiu sorrateiramente e presenciou uma cena que o deixou sem palavras. Clara, ajoelhada junto a uma pequena fonte, murmurava palavras que ele não conseguia entender. Lentamente a água se iluminou como por mágica, brilhando com uma luz suave e reconfortante. Emma bateu palmas, hipnotizada. Clara, o que é isso? Perguntou Daniel, sem conseguir conter a surpresa. Clara se virou com um leve sorriso nos lábios, mas seus olhos revelavam uma mistura de contenção e cautela. É, uma maneira de tornar as coisas um pouco mais animadas para Emma. Nada de extraordinário. Daniel sentiu o coração acelerar. Ele sabia que ela não estava lhe contando tudo e lá no fundo, pressentia que esses segredos poderiam ser importantes para eles. Mais tarde naquela noite, enquanto guardavam os brinquedos, Emma perguntou inocentemente: Clara, por que você sempre faz coisas especiais? Clara se abaixou para ficar na altura dela. Porque eu acredito que cada um de nós tem um brilho especial que merece ser visto. E você, Emma, tem um brilho enorme. Daniel observava a cena, impressionado e ligeiramente preocupado. Ele pressentia que Clara era mais do que apenas gentil e atenciosa. Uma parte dela parecia pertencer a um mundo que ele desconhecia, um mundo capaz de mudar suas vidas de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. Naquela noite, antes de ir para a cama, Daniel ficou pensando por um longo tempo. Ligar para a babá errada tinha sido um erro, pensou ele, mas talvez esse erro fosse apenas o começo de um milagre inesperado.
Numa manhã de quinta-feira, Daniel estava preparando o café da manhã quando o telefone tocou. Era a escola de Emma. Sua voz trêmula do outro lado da linha anunciou que a menina havia sofrido um pequeno acidente e estava assustada. Daniel sentiu uma onda de pânico o invadir. Pegou o casaco e saiu correndo, mas assim que cruzou a soleira, Clara o seguiu calmamente com uma bolsa a tiracolo. Eu vou te ajudar a lidar com isso, Daniel. Não se preocupe, disse ela com uma voz que imediatamente acalmou seu nervosismo. Ao chegarem à escola, encontraram Emma sentada num banco, com lágrimas nos olhos e o vestido ligeiramente amarrotado. As outras crianças estavam reunidas à sua volta, cochichando. Clara ajoelhou-se diante dela, acolhendo-a delicadamente nos braços. Está tudo bem, querida. Estou aqui. Respire fundo comigo. Emma tentou se acalmar, mas seu rostinho ainda demonstrava medo. Clara então murmurou algumas palavras que Daniel não entendeu. Uma suave sensação de calor pareceu envolver a menina, e em poucos segundos, Emma relaxou, sorrindo timidamente. Daniel ficou sem palavras. Ele já tinha visto Clara acalmar Emma com sua gentileza, mas desta vez, algo parecia quase sobrenatural. Os professores, impressionados, não puderam deixar de cochichar entre si. No caminho de volta, Daniel não conseguiu conter a curiosidade. Clara, como você faz isso? Ela simplesmente sorriu misteriosamente. Às vezes, você pode ajudar alguém simplesmente acreditando nela e dando-lhe um pouco de coragem. Nada mais. Daniel sabia que ela não lhe contava tudo, mas ele começava a entender que aquela babá ruim possuía algo raro, algo que ia muito além do simples cuidado com crianças. Naquele dia, Daniel percebeu que o encontro deles poderia ter sido orquestrado pelo destino. Clara não estava ali apenas para ajudar Emma. Ela estava ali para prepará-las para algo maior, algo que ele jamais imaginara ser possível. Chegou o fim de semana e Daniel decidiu passar um tempo com Emma, deixando Clara cuidando da casa. Eles tinham planejado um passeio ao parque, mas mal haviam chegado quando o celular de Daniel vibrou. Era do trabalho, uma emergência que exigia sua presença imediata. Com o coração pesado, ele se virou para Clara. Preciso ir, Clara. Você pode cuidar da Emma por algumas horas? Clara sorriu gentilmente. Claro, Daniel. Não se preocupe. Ela está em boas mãos. Daniel hesitou. Desde a chegada dela, ele aprenderá a confiar nela, mas algo naquele fim de semana iria realmente testar essa confiança. Ele saiu abruptamente, deixando Emma com Clara. Assim que Daniel desapareceu, o céu escureceu. Um vento violento se levantou e as primeiras gotas de chuva caíram. Emma começou a chorar, assustada com o trovão. Clara ajoelhou-se diante dela, abraçando-a com força. Respire fundo, Emma. Vai ficar tudo bem. Estou aqui. E nada de ruim pode te acontecer. Mas logo depois, uma grande árvore no parque foi atingida por um raio, caindo perigosamente perto das outras crianças. Clara reagiu imediatamente. Com calma, guiou as crianças para um lugar seguro, enquanto falava gentilmente com Emma, tranquilizando-a a cada instante. Daniel, que estava voltando correndo após sua ligação, chegou bem a tempo de ver Clara cercada por crianças, seus sorrisos e segurança garantidos, enquanto o caos se instalava ao redor delas. Ele se aproximou ofegante. Clara, como você conseguiu manter todos calmos? Ela olhou para ele, com o rosto sério, mas sereno. Daniel, às vezes não se trata apenas de controle ou força. Trata-se de confiança, presença e de mostrar que você está lá para eles. Mesmo em meio ao caos, eles conseguem sentir quando alguém acredita neles. Daniel sentiu uma onda de emoção o invadir. Clara não era apenas uma babá. Ela era uma força silenciosa, uma presença capaz de transformar o medo em coragem. E naquele momento ele soube que nunca mais poderia duvidar dela. Aquele dia mudou tudo. A confiança de Daniel em Clara tinha atingido um novo patamar. E Emma, rindo agora sob a chuva fina, parecia mais feliz do que nunca. Poucas semanas após sua chegada, Clara parecia perfeitamente integrada à vida da família Whitman. Emma estava prosperando, Daniel se sentia mais leve e a casa, antes silenciosa e fria, agora ressoava com risos e calor. Contudo, certa noite, um evento inesperado começou a revelar o passado misterioso de Clara. Ao voltar do trabalho para casa, Daniel notou uma carta enfiada por baixo da porta. O envelope, antigo e um pouco manchado, tinha seu nome. Intrigado, abriu-o e descobriu uma mensagem semi-criptografada, escrita à mão com esmero. O conteúdo era claro. Alguém parecia estar procurando por Clara. Daniel, murmurou ele com o coração acelerado. Mas antes que pudesse pensar, Clara apareceu atrás dele. Ela parecia calma, até mesmo calma demais. Você encontrou a carta?
Perguntou ela suavemente, com os olhos escondendo uma preocupação que não queria demonstrar. Daniel franziu a testa. Clara, quem te mandou isso? E por que agora? Clara respirou fundo. Há coisas no meu passado que nunca compartilhei. Daniel, eu queria te proteger a Emma até hoje. Mas parece que finalmente preciso ser honesta. Ela sentou-se ao lado dele, com a voz baixa, mas firme. Eu nunca fui apenas uma babá. Fui treinada para ajudar e proteger crianças que se encontram em situações perigosas ou incomuns. Tenho um passado que não posso ignorar, e algumas pessoas do meu antigo círculo parecem querer me encontrar. E por extensão, aqueles que protejo. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Até então, Clara havia sido uma fonte de conforto e magia suave em suas vidas cotidianas. Agora, ele percebia que a presença dela acarretava riscos muito maiores do que ele poderia ter imaginado. Então, você não era apenas uma babá ruim, disse ele com um toque de espanto na voz. Clara deu um leve sorriso. Não, Daniel. Mas estou aqui agora. E aconteça o que acontecer, farei tudo para proteger Emma e você. Naquela noite, Daniel compreendeu que sua vida pacífica poderia ser destruída a qualquer momento. Mas ele também sabia que confiava plenamente em Clara, apesar das sombras de seu passado. E lá no fundo, ele sentia que essa revelação era apenas o começo do que transformaria suas vidas para sempre. Poucos dias após a revelação de Clara, a casa dos Whitman voltou a uma aparência de rotina, mas uma tensão invisível pairava no ar. Daniel pressentia que algo estava prestes a acontecer, uma sensação que não conseguia ignorar. Certa tarde, enquanto Emma brincava no jardim com Clara, um homem de terno escuro aproximou-se da casa. Seu olhar era frio e calculista, e ele parecia observar cada movimento com uma atenção perturbadora. Clara imediatamente percebeu sua presença. Emma, vamos entrar, disse ela calmamente, mas com firmeza. Alertado pela voz de Clara, Daniel chegou ao jardim bem a tempo de ver o homem se aproximando. Posso ajudar? Perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. O homem esboçou um sorriso arrepiante. Estou procurando Clara. É hora de resolver assuntos pendentes. Clara parou diante de Emma, protetora e determinada. Você não vai chegar perto dela. Esta casa é um santuário, e eu não vou deixar nada nem ninguém colocar Emma em perigo. O homem pareceu surpreso com sua determinação, mas não recuou. Daniel sentiu o coração disparar no peito. Ele entendeu que precisava agir, que não podia mais ser um mero espectador. Clara então pegou uma pequena bolsa que sempre carregava discretamente e sussurrou algo para Daniel. De repente, uma explosão de luz suave envolveu o jardim, e o homem recuou, cego e confuso. Daniel, atônito, percebeu mais uma vez que Clara não era uma babá comum. Ela possuía talentos e mecanismos de defesa que ele não compreendia totalmente. Mas em meio a toda a tensão, ele sentia um vínculo mais forte do que nunca com ela e com sua filha. O homem acabou se afastando, mas a ameaça ainda pairava no ar. Clara abraçou Emma com força, e Daniel se aproximou determinado. Clara, eu nunca vou deixar nada acontecer com você ou com a Emma. Clara colocou a mão no braço dele, o olhar sério, mas reconfortante. Eu também não, Daniel. Estamos juntos nessa, aconteça o que acontecer. Aquele dia selou uma promessa silenciosa. Juntos, eles enfrentariam os perigos do passado de Clara, fortalecendo seu vínculo e preparando o terreno para desafios ainda maiores que viriam. A aparente calma da casa dos Whitman foi abruptamente interrompida certa noite por um ruído suspeito perto da porta dos fundos. Daniel, sentado na sala de estar, franziu a testa, enquanto Emma brincava inocentemente no tapete. Clara levantou-se em silêncio e aproximou-se da porta, seus olhos percorrendo a escuridão. Daniel, fique com Emma, sussurrou ela. De repente, um intruso tentou forçar a fechadura. Daniel sentiu o medo dominá-lo, mas Clara, imperturbável, ficou em sua frente. Não se mexa. Deixe que eu cuido disso. Num instante, ela murmurou algumas palavras que Daniel não entendeu, e uma barreira sutil, quase invisível, pareceu surgir ao redor da casa. O intruso recuou, desorientado e incapaz de avançar. Daniel, ainda em choque, olhou para Clara com admiração e preocupação. Clara, como você faz isso? Ela balançou a cabeça, sua expressão se acalmando. É uma forma de proteção, Daniel. Eu não queria te envolver nesse passado, mas agora você precisa saber. Eu farei qualquer coisa para proteger a Emma. O intruso, percebendo que não conseguiria entrar na casa, foi embora praguejando. Clara ficou na porta por alguns instantes, certificando-se de que tudo estava seguro, e então se virou para Daniel e Emma. Agora está tudo bem. Você está em segurança. Daniel respirou fundo, abraçando Clara com força, grato e emocionado.
Eu não sabia que uma simples babá podia fazer isso. Agora eu entendo que você é muito mais do que isso. Emma, ciente da tensão, mas tranquilizada por Clara, correu para seus braços. Obrigada, Clara. Naquela noite, Daniel compreendeu que suas vidas haviam mudado para sempre. A presença de Clara não se limitava mais a trazer alegria e magia ao seu dia a dia. Ela se tornará sua protetora, sua guia e um elo vital para Emma. Mas no fundo, Daniel sabia que esse sofrimento era apenas o começo. O passado de Clara e aqueles que a procuravam não desistiriam tão facilmente. Nos dias que se seguiram ao arrombamento, Daniel sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Clara havia protegido sua casa e sua família, mas o passado ainda a assombrava. Naquela noite, depois de colocar Emma na cama, Daniel decidiu que era a hora de descobrir toda a verdade. Sentado na sala de estar, ele olhou para Clara, com o coração pesado, mas cheio de confiança. Clara, eu quero saber tudo. Quem você realmente é? Por que esse passado, esses poderes? Tudo. Clara respirou fundo e sentou-se em frente a ele. Daniel, eu nunca fui apenas uma babá. Desde a adolescência fui treinada para proteger e guiar crianças em situações extraordinárias. Meu dom, minha capacidade de acalmar, proteger e às vezes até curar, não é comum. Mas eu não queria envolvê-lo nesse mundo perigoso. Eu só queria estar lá para Emma, em segurança. Daniel ouviu atentamente, impressionado e comovido por sua sinceridade. E agora? Perguntou. Agora seguimos em frente. Juntos. O perigo nunca desaparecerá completamente, mas enquanto estivermos unidos, podemos proteger Emma e criar uma vida normal para ela, apesar de tudo. Um sorriso radiante surgiu no rosto de Daniel. Então vamos ficar juntos. Não apenas como você e Emma, mas nós três, uma verdadeira família. Clara colocou a mão sobre a dele. Sim, Daniel, uma família. E desta vez, nada nos separará. Na manhã seguinte, o sol brilhava através das grandes janelas da casa dos Whitman. Emma corria pelo jardim, rindo alto, enquanto Daniel e Clara a observavam, de mãos dadas. O medo e as ameaças do passado pareciam distantes agora. Daniel sabia que a vida deles nunca seria completamente normal, mas nunca tinha sido tão feliz. Ele havia encontrado em Clara uma companheira, uma protetora e uma amiga inestimável. E para Emma, ele havia encontrado não apenas uma babá excepcional, mas uma verdadeira guardiã de seus sonhos e de sua felicidade. O que começou como um simples engano, chamar a babá errada, transformou-se em um milagre inesperado. Um milagre que mudou tudo para sempre.